O Senhor nos chama a abandonar o velho eu, cheio de erros e limitações, e nos dá o poder do Espírito Santo para vivermos uma vida cheia de propósito e de sentido. Essa transformação não é só para nosso benefício, ela se torna um testemunho vivo, mostrando a todos ao nosso redor o que a graça de Jesus pode fazer em uma vida totalmente entregue a Ele. Podemos ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 22, que diz: Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Podemos dizer que Paulo usa algo parecido como se fosse um espelho quebrado e defeituoso para explicar a necessidade de abandonarmos o velho homem, que representa a nossa natureza pecaminosa e corrupta. Ele ensina aos cristãos de Éfeso que o pecado distorce nossa identidade, assim como um espelho quebrado reflete uma imagem confusa. Para Paulo, deixar para trás os antigos hábitos e pecados é essencial para enxergarmos quem realmente somos e vivermos assim a plenitude que o Senhor planejou para nós. Essa transformação exige esforço contínuo e entrega diária. Substituímos o espelho defeituoso e quebrado por uma nova visão que temos em Jesus, renovando nossa mente e vivendo em amor, paciência e domínio próprio. Paulo nos desafia a abandonar o velho eu e abraçarmos nossa nova identidade em Cristo, refletindo a luz do Senhor em um mundo que precisa de mudança. Então a pergunta é: estamos prontos para viver essa transformação? Podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que diz: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Abandonar o velho eu e viver a renovação em Jesus é indispensável para a transformação espiritual. Isso começa com uma escolha clara de deixar para trás os desejos egoístas e as influências ruins, permitindo que a graça do Senhor transforme nossa mente e o nosso coração. A história de Jesus libertando aquele homem possuído por demônios em Gadara, no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, mostra que assim como ele enfrentou forças espirituais para trazer libertação, também precisamos rejeitar o pecado e orarmos para que Deus substitua desejos ruins por um coração voltado à santidade. Essa mudança exige esforço contínuo, oração, disciplina espiritual e confiar na autoridade de Jesus para vencer as tentações. Quando nos rendemos à graça de Cristo, Ele reconstrói nossa vida como um mestre construtor, nos afastando do pecado e moldando nossa identidade em Sua justiça. A transformação verdadeira é marcada por frutos como amor e santidade, que mostram a luz de Jesus em nossas ações. Será que estamos refletindo essa luz em nossa caminhada? Podemos ler na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 6, que diz: Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Este versículo nos chama a alinhar nossa fé com nossas ações, vivendo de forma que reflita o caráter de Jesus. Muitas vezes chamamos-nos cristãos, mas nossas atitudes contradizem o evangelho que professamos. Vivemos como órfãos espirituais, presos ao egoísmo, ao medo e à irritação, buscando a aprovação das pessoas em vez de confiarmos no Senhor. Permitimos que a amargura cresça, negamos perdão enquanto pedimos o perdão de Deus e falhamos em demonstrar os frutos do Espírito Santo. É hora de parar de culpar as circunstâncias e encararmos a verdade da palavra de Deus, que expõe nossas falhas e nos chama à mudança quando nos olhamos no espelho. Não há desculpas para a imaturidade espiritual. Precisamos nos arrepender, buscar a santidade e vivermos como filhos da luz, confiando em Deus e praticando gratidão e perdão. O que ainda nos impede de experimentarmos a liberdade que Jesus nos oferece? Podemos ler na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que diz:
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Este versículo nos chama a abandonar o velho eu e permitir que Jesus transforme completamente quem somos, refletindo justiça, santidade e amor. Neste versículo bíblico, aprendemos que, ao nos entregarmos a Cristo, Ele restaura nossa verdadeira identidade. Antes, vivíamos presos ao pecado e à visão distorcida de nós mesmos. Mas em Jesus encontramos uma nova vida, cheia de propósito e paz. Esse processo exige renovar a mente e abandonar hábitos antigos, vivendo pela graça do Senhor. A transformação em Cristo é contínua, como um espelho quebrado que Ele restaura para refletir então de fato sua verdadeira luz. Essa mudança é evidenciada em nossa conduta diária, onde os desafios se tornam oportunidades de oração e crescimento. Por exemplo, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, lá Paulo nos lembra que Deus está sempre nos moldando, nos guiando a ser